Gênesis 47, versículo 27, fala que assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Goshen, ou Goshen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Aleluia. José do Egito, ou José no Egito, porque José não era do Egito. Nós sabemos que José, mesmo no meio do povo dele ali, já havia uma diferenciação. José já se separava, porque mesmo no meio dos que eram povo de Deus, mesmo no meio ali dos irmãos, ele fazia diferença. José fez a diferença no meio dos irmãos, ao ponto dos irmãos invejarem a José. O Senhor dava visões, dava revelação, dava preferência diante dos irmãos pelo Pai. Invejaram a José. Jogaram José lá no poço, fingiram que José tinha morrido. José foi encaminhado para o Egito, vendido como escravo, porém sendo livre. José serviu a Potifar, governador no Egito, com excelência, ao ponto de ser cobiçado pela mulher de Potifar. Mas José não se contaminou. José não se corrompeu. José foi julgado injustamente. José foi colocado nas grades, na cadeia. José não se contaminou. José não se misturou. José não foi amigo do mundo, mesmo em terra estranha, no país onde não havia o povo dele, onde não havia irmãos para ele congregar, onde não havia ali a busca do Senhor, do Deus vivo e verdadeiro, mas ele buscava o Deus vivo e verdadeiro aonde quer que ele estivesse, porque um ser humano, um homem, uma mulher que não consegue viver verdadeiramente sem Deus e não consegue ficar firme diante das afrontas, das tentações, daquilo que o mundo propõe, se ele não for separado para Deus, se ele não se santificar. Então no mundo tereis muitas aflições, no mundo tem muitas coisas agradáveis, tem muitos sonhos que nós queremos, tem muitas vontades, tem muitos deleites nesse mundo que nós nos acostumamos e muitas vezes queremos e continuamos a crer, mas aqui no item 8 desse estudo, ele fala que a santificação pode significar outra experiência, mas só significa, porque o fato de eu ter confessado a Jesus como meu Salvador, isso não é o suficiente. Tem uma caminhada, tem um caminho a ser perseguido, percorrido, e este caminho de retidão é um caminho também de separação, não pode ser um caminho que se condiz, que aceita as coisas desse mundo para a sua própria vida. Aceitamos sim que as pessoas assim sejam, porque são decisões dela, não é para contender, não é para debater, não é para brigar, afinal de contas, o Senhor nos chamou como luz nesse mundo, como sal, e a luz e o sal não vai levar a espada para cortar a orelha de Malco. A luz desse mundo não vai levar a espada para tirar a vida, não vai haver preconceitos, mas sim, quando tiver de falar a verdade, falar a verdade. E a verdade é que se não se arrepender, se não se separar, se não buscar o Deus vivo verdadeiro, não vai para o céu, não tem salvação. E aqui em Gênesis, José separou ali uma parte da terra e ele foi agraciado pelo faraó e
conseguiu ali que o povo, que depois foi trazido mediante a seca, mediante a fome, foi trazido ali as almas, as vidas da família dele, dos familiares, e eles foram ali, tomaram possessão, tomaram posse, frutificaram e multiplicaram muito. Ficaram 430 anos. 430 anos e foram ali sendo escravizados, foram sendo ali tributados, foram ali, mas mantiveram ali a sua cultura, mantiveram o seu povo, mantiveram o seu relacionamento, se mantiveram ali fisicamente, geograficamente, até em parte separado, não totalmente, porque eles também trabalhavam nas cidades, nos locais ali do Egito, e também sabemos que se corromperam, sabemos que se misturaram. Mas o amor de Deus foi tão grande com esta nação, com este povo, porque foi um povo escolhido, e no momento em que Deus usa Moisés para tirar esse povo da terra, Deus fala com este povo, e todos eles que estavam ali também foram beneficiados com o sangue do Cordeiro nas umbrais das portas. Mas nesta antiga aliança, neste pacto que Deus fez ali através de Moisés, para que houvesse salvação do primogênito, salvação das almas, para que eles fossem libertos e para que os desígnios e os propósitos de Deus fossem cumpridos. Mas o que Deus desde o início queria, deixando eles separados ali, é que de fato eles se separassem de corpo, alma e espírito. E é isso que o Senhor nos chama, nos separar de corpo, alma e espírito, para que Ele possa fazer a obra que nos regenera, que nos faz nascer de novo. Porque Nicodemos, quando fala com Jesus ali no capítulo 3, logo no início, quando Jesus responde para ele, Jesus fala para ele no 3, se não me engano, aleluia. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Para nascer de novo tem que morrer. Tem que morrer para esse mundo, tem que morrer para as suas vontades, tem que morrer para os seus desejos, e é algo voluntário, porque Deus vai, através do Espírito Santo, nos dando desejo, a vontade de estar com Ele, vai dando desejo, a vontade e vai nos alegrando, vai fazendo, nos ensinando a nos deleitar nele, mesmo estando no meio do Egito, Ele vai nos separar para estar em Goshen, mesmo estando no Egito, e se estivermos no cativeiro como José esteve, estaremos na ligação com o Senhor, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também foram caminhados para a Babilônia, mas não se corromperam, não comeram dos manjares, não comeram daquele maná dedicado às trevas, mas eles se separaram desde o início, porque determinaram no coração dele. Daniel determinou no coração dele a servir a Deus e a obedecer a Deus. E essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. Está determinado no coração a servir a Deus, a obedecer a Ele em retidão. E assim por isso que Deus ensina na sua palavra, e foi lida aqui hoje em Romanos 8, no versículo, aleluia, 13. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É Jesus falando com Nicodemos. Você quer nascer de novo? Você quer ser meu filho? Você tem que ser guiado por Deus, e você precisa mortificar as obras do corpo, porque as obras do corpo você vai continuar no Egito. As obras do corpo você pode estar em Goshen, pode estar multiplicando os teus viveres, as tuas heranças, pode estar tendo propriedades na terra, pode estar pensando que está servindo a Deus, pode estar praticando lá os sacrifícios, quando de tempos em tempos levavam lá para ser sacrificados ao sacerdote, e montando ali o tabernáculo, depois já, né, com Moisés, também ao meio do deserto, sendo conduzidos à terra prometida. Mais de 600 mil homens, somente 2 foram fiéis, 2 foram remanescentes,
2 permaneceram separados, santificados a Deus, e Deus quer santificar o povo, Deus quer santificar a igreja, porque a noiva não pode estar contaminada, corrompida com as coisas desse mundo, com o evangelho sujo, com o evangelho imoral, com o evangelho de brincadeiras, com o evangelho de humoristas, com o evangelho usando coisas desse mundo. Não, nós temos que ser modernos, temos que contextualizar, tem que ser um evangelho contemporâneo. Tem gente mudando a Bíblia, mudando as palavras de Deus, porque na cabeça dele, no entendimento, ele acha que precisa ser melhorado aquilo que Deus fez. Só que ele não entende ainda que através do Espírito Santo de Deus é que Deus faz a obra. É através da unção, é através da revelação, é através dos dons, é através do mover do Senhor, do Espírito Santo, para aqueles que se santificam, para aqueles que se consagram. Não adianta você morar em Goshen, não adianta você estar andando pelo meio do deserto, se você não está andando decidido estar com Deus. Se eu e você nós estivermos nos dedicando em sinceridade, com o coração ali voltado verdadeiramente, mortificando as obras da carne. E aí também lá em 1 Pedro 3,18, foi lido hoje o 2 Pedro 3,18, mas no 1 Pedro 3,18 fala, porque, aleluia, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. E Deus quer que nós sigamos os passos dele. Foi mortificado na carne, vivificado pelo Espírito. Deus quer nos vivificar, quer que nós nasçamos de novo a cada dia. Mas para nascer de novo eu preciso matar o ego, preciso matar o eu, preciso mortificar, porque os nossos membros que estão sobre a terra, fala também em Colossenses 3, e cita lá a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E no versículo 8 do 3 de Colossenses fala: despojai-vos também de tudo, larga, abandona, renuncia, peça a Deus força, clama pelo Espírito Santo, porque se nós ressuscitamos com Cristo verdadeiramente, buscamos as coisas que são de cima, pensamos nas coisas que são do alto e não as que são da terra. Se tua mente não para de pensar no que você vai ganhar, no que você vai produzir, no que você tem que fazer, na tua viagem, na tua compra, no teu apartamento, na tua casa, no teu carro, só pensa nas coisas desse mundo. Em que momento que eu estou pensando nas coisas do alto de Deus? Em que momento que eu estou ali dando lugar para o Espírito Santo, me santificando? A santificação não é durante o culto, a santificação não é ali através de uma oração apenas, simplesmente, mas é a todo tempo, a todo instante, buscando se alegrar com Deus, buscando se alimentar na palavra que vem dele, buscando entender, ver que as coisas são espirituais e que tem levante dentro da nossa própria casa, tem levante na terra de Goshen, tem levante no deserto. Não é só Faraó que está querendo matar, não. Às vezes é alguém de dentro da própria família que quer matar a tua fé. Às vezes é alguém próximo de você que vem com a palavra sendo usada, emprestando a boca para as trevas, para os adversários, porque até mesmo ali o apóstolo, discípulo Pedro, quando ainda não estava no processo sobrenatural do Espírito Santo, ali Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás. E assim também podemos repreender, não que abertamente, quando alguém ali falar algo contrário,
Mas na mente, irmão, às vezes é um pai, um irmão, um filho, falando algo contrário às coisas de Deus, mas repreende em nome de Jesus na mente. O Senhor te repreenda, porque não estão na luz ainda. Podem estar vivendo em Goshen, mas ainda não adentraram, não tiraram o véu. O véu foi posto, o véu ainda está colocado. Seguem talvez ali uma religião, talvez se digam cristão, se considerem cristão, mas não vivem como Cristo, não vivem para Cristo, não vivem para o mundo, vivem para os seus deleites carnais. Aleluia. E assim o Senhor tem convocado o povo dele para se santificar. A noiva pura e imaculada, sem mistura, não é alterada por outras ou qualquer coisa, é sem mancha, é limpa, é sem malícia, é sincero, é correto, transmite a paz, é suave, é tranquilo. Não falta nada para ser completo, é total, porque quem faz ser pleno é o Senhor Jesus Cristo, porque toda a plenitude foi entregue a Ele e toda a graça foi entregue a Ele, e por isso que não é pelo que quer nem pelo que corre, por isso não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu não erro, não peco, não é isso, irmão, mas é a separação que o Senhor não quer para nos preparando para os dias difíceis, nos preparando a atravessar essa travessia que estamos pelo deserto para atingir a terra prometida. Estamos no deserto, podemos estar caminhando com o povo, mas você olha para o lado, um está adorando o boi, o outro está no carnaval, o outro que fizeram lá no deserto. O outro está reclamando que não tem carne. O outro está reclamando disso, murmurando. Está falando, os outros 12 foram lá, 10 espias, olharam a terra prometida, lá tem gigante. Lá vai ser difícil, lá eles vão nos matar. Negando a obra de Deus, negando a verdade de Deus, negando que Deus é que tem o controle da vida e da morte. Ele é que faz descer a sepultura e subir dela. Então, irmãos, quem tiver de passar no terremoto, vai passar. Quem tiver de ter a doença, vai pegar, porque é tudo no controle do Senhor. Tudo. Ou nós cremos nesse Deus ou não cremos, e se não cremos, mas assim, temos ali uma semente já plantada, peçamos a Deus e busquemos a Ele de todo o nosso coração e mortifiquemos as obras da carne, para que o fruto do Espírito venha transbordar e nós possamos assim dizer: nascemos de novo, somos nascidos de novo a cada dia, não com uma arrogância, não querendo comparar nada, mas sabendo diante de Deus que ainda estamos longe do que Ele quer, mas frutificando pelo Espírito, o amor, o gozo, a paz, longanimidade, e a paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos ardentes de fazer aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Mortificar, crucificar. Porque se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E mortificar a carne é morrer para esse mundo. E Deus é Deus de vivo e não de mortos. Porque se estamos mortos para o mundo, estamos vivos para Ele. E Ele
assim será o nosso Deus. Aleluia. Até aqui, o Senhor nos deu, possamos nos alimentar mais e mais, dia após dia, fortalecendo na força do poder de Deus, na palavra, nos esforçando, mastigando, examinando. E aqui também, quando foi feito, para finalizar, irmão, a leitura de 2 Pedro 3,18. O Senhor me conduziu. Aleluia. Eu só abri novamente lá. 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. E aí o Senhor me levou, me conduziu, me fez lembrar, porque eu também já tinha até anotado aqui. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Fala em Lucas 2:52. Jesus, quando estava na terra, ele crescia em sabedoria e em estatura. E essa estatura aqui sempre olhava ali num olhar como se o tamanho dele, né? A pessoa vai adquirindo a idade e vai crescendo, mas a estatura espiritual, edificando, crescendo em corpo, alma e espírito, porque ele era o próprio Cristo, Filho de Deus, e ele nos dá uma ordenança: crescei. É uma ordem na graça e no conhecimento, ou seja, na sabedoria e na graça de Deus, de Jesus, do próprio Senhor, porque ele mesmo como homem cresceu para que se cumprisse, para que fosse um exemplo, e ele não pecou, mesmo sendo tentado como todos nós. Aleluia. Prossigamos para crescer em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e os homens, porque a graça e a sabedoria e a estatura que Deus nos dá, nos edificando na rocha, sendo assim luz nesta terra, vai ser para com Deus, agradar a Deus, e vai trazer luz e vida para os outros homens, para as outras almas, porque isso é também chamado de Deus, para que nós frutifiquemos. E através da nossa santificação, o Senhor nos encha o Espírito Santo e possa assim também, aleluia, fazer com que outros recebam por meio do Espírito Santo esta graça, esta sabedoria, este entendimento, através do Espírito Santo quebrantando os corações, porque os corações estão endurecidos, os corações não estão vendo a eminência, a importância de estar buscando a Deus, porque esta vida é muito curta e não vai voltar em outra, não vai ter outra chance. E esta fé, esta crença, quem dá é o Espírito Santo de Deus, se ele encontrar lugar em nossas vidas. Mas se nós dermos lugar apenas para aquilo que pensamos, achamos ou queremos, temos um sério risco de perder, de não conseguir, assim como 600.000 homens contados acima de 20 anos não entraram. Somente 2, irmão. Somente 2. Se olharmos também depois na sequência ali, vem o período dos juízes, e nem todos os juízes foram para com Deus, e depois vem o período dos reis, e também nem todos os reis foram retos diante de Deus. Foi a minoria. Do reino do norte, Israel, nenhum. E assim, nós estamos aqui, como foi lido ali em 2 Coríntios. O véu foi tirado. Aleluia. E o Senhor me faz lembrar ainda do véu
no templo lá, foi rasgado de cima a baixo. Porque agora temos acesso ao Pai diretamente por Jesus Cristo. Aqueles que assim derem ouvidos à voz dele. Amém? O Senhor seja com todos. Eu dou essa oportunidade em nome de Jesus.